Boa noite, pessoal. Podcast de Canhota aqui na área. Renato do Podcast de Canhota. É, Hoje teremos uma live especial aí. Uma live com o pessoal do Autistas Alvinegros. E já já o Rafa tá aqui com a gente. Autistas Alvinegros tá aí com a gente. Salve, Rafa. Boa noite. Renato aqui com você, com vocês aí do Instagram. Gaviões Zona Sul já chegando com a gente também, agradecendo já o pessoal que está com a gente. Rafa, primeiramente, antes de mais nada, claro, a gente falar como vai ser essa live aí para você, né? E para todos. A gente vai falar também do último jogo que tinha que ser Corinthians, né? O jeito Corinthians de ser, né? Mas, claro, vamos dar o foco aí no Autistas Alvinegros, falar com o Rafa, um idealizador do projeto. Mas, primeiro, a gente gostaria de agradecer você aí por ter aceitado o nosso convite, participar do podcast de Canhota. Tenho visto que realmente você tem acompanhado aí as nossas publicações, as nossas notícias do Corinthians, né? Mas agradeço aí pelo convite. Boa noite a todos aí. Tá me ouvindo bem aí? Opa, estou ouvindo sim. Agradeço por ter aceitado o convite, né, Rafa? Valeu, boa noite a todos aí, primeiramente. A você pelo espaço cedido para o nosso movimento, para o nosso projeto. A toda a galera que está entrando na live aí. Eu creio que vai ser um bate-papo muito importante aí para todos. Não, claro. E como eu falei, né, a gente vai falar aí sobre essa questão. Ah, Juliana chegou na área. Boa noite, Boa Juliana. noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Valeu, E boa estamos noite. juntos. Vocês têm que saber que aqui o podcast de Canhota está junto com vocês. O que vocês precisarem divulgar o trabalho de vocês, alguma coisa, pode contar com a gente. Boa noite, Juliana. Legal, legal. Valeu, boa noite. Obrigada aí pela oportunidade de falar, pelo espaço e bora lá. É isso aí. Antes de, claro, como eu estava falando com o Rafa aí, antes de a gente falar desse último jogo, do jeito Corinthians nosso aí, a gente gostaria de saber um pouquinho mais de vocês, né? Um pouquinho mais da Juliana, um pouquinho mais do Rafa. Quais são as primeiras lembranças que vocês têm com o Corinthians desde criança? Alguma lembrança? Claro que a gente vai ter lembrança boa, lembrança ruim, mas por favor, Juliana, pode começar. Fala aí a sua lembrança que você tem com esse nosso Corinthians, né? O Corinthians está na minha vida assim desde sempre. Estão me ouvindo de boa? Tranquilo, Juliana. Beleza. Assim, a lembrança que eu tenho assim, a mais bonita assim de infância foi do Mundial. Desde essa época eu já era bem fanática. Então, assim, quando o Corinthians conquistou ali o Mundial, foi que eu tive a noção de que eu realmente era corintiana, né? E de como que é o sentimento de ser Corinthians, né? De como é o sentimento de ser corintiano. Ali a emoção tomou conta de mim, foi algo que eu vivi pela primeira vez, né? Que eu tive noção do que é se sentir emocionada. Então ali foi onde eu falei, não, eu sou Corinthians e eu amo esse time e tô aí até hoje. E você, Rafa, qual foi essa lembrança histórica para você do Coringão? Olha, eu já vou um pouco não, muito para trás, né? Que, assim, a primeira vez que eu fui no estádio de futebol, eu tinha uns 6 anos. 5 para 6 anos foi de 1995. Foi a época boa do Corinthians, ganhamos 2 títulos naquele ano. E assim, desde a primeira vez que eu fui, eu já fiquei encantado. Eu não sabia do autismo, né? Mas assim, eu não tive dificuldade nenhuma, porque eu acho que desde cedo eu percebi que era uma coisa que eu gostava muito. Então, desde a primeira vez eu já me encantei, né? Já me encantei assim da primeira vista mesmo. Maravilha. A gente está vendo, estou vendo aí que tem bastante gente entrando com a gente. Agradecer todo mundo que está assistindo aí essa live especial.
perguntaram aqui, já aproveitando, perguntaram se vocês têm alguma loja relacionada aos produtos de vocês. Inclusive, teve uma pessoa aqui que falou que é mãe de autista e torce pro Corinthians. Boa noite também para você. Tem alguma loja de vocês? Como que faz para ter a camisa do projeto? Como que faz? Então, nós não temos lojas físicas, né? Nós vendemos as camisetas, alguns produtos por nossa página mesmo de Instagram. Divulgamos uma lista das pessoas que querem os produtos e a venda está sendo feita por lá. Espero que no futuro próximo a gente consiga ter uma loja própria dos autistas alvinegros, mas por enquanto a nossa venda está sendo pela página mesmo, do movimento. Maravilha. E você citou, né, Rafa, a questão de que não sabia da questão do autismo, né? Vamos explanar. Vocês, né, a Juliana, você pode falar como que foi essa descoberta para vocês, para o pessoal da família de vocês. Aliás, né, Rafa, mandar um abraço para a dona Zefa, né? A sua avó. Na verdade, a pessoa até brincou comigo que a dona Zefa é a avó de todo mundo, né? E eu acabei conhecendo ela pelo Instagram mesmo. Ela começou a seguir o nosso movimento. E assim, eu fiquei muito surpreso. Sinceramente, fiquei surpreso demais de ela ter feito aquele vídeo, né? A galera começou, nossa, tal. Mas é gratificante, porque, na verdade, eu comecei a acompanhar ela primeiro e depois ela começou a acompanhar a gente. É muito bom isso aí, cara. Muito bom. Então, e vocês, como que foi essa descoberta para vocês, a questão do autismo, né? Que realmente é uma questão muito complicada para alguns, porque não vão atrás, de repente, também da situação, né? Mas como que foi para a família de vocês, para vocês mesmo, essa descoberta? Que eu também li alguma coisa que acabou sendo uma descoberta tardia, né, Juliana? Totalmente tardia. Eu recebi o diagnóstico aos 28 anos. Assim, eu fui uma criança muito isolada, todos me denominavam como tímida, né? Então, na fase da adolescência, uma boa fase da vida adulta, aí tive constantes crises de identidade, né? Porque me sentia diferente dos demais. E aí, aos 28 anos, eu pude chegar a um diagnóstico e finalmente ter um nome para todo aquele comportamento, toda aquela dificuldade que eu passei na vida, né? Foi graças ao Rafa, foi quando eu conheci o Rafa, ele me incentivou, né, a ir atrás do meu diagnóstico. E assim, eu vi como uma libertação, porque eu carregava carregava o não entendimento, né, porque eu não me entendia, me sentia diferente dos demais, né, e por conta disso eu carregava alguma culpa, né, de uma certa forma um sentimento de culpa. Então, depois que eu tive o diagnóstico, que eu finalmente tive um nome, um porquê, né? Então, assim, para mim foi uma libertação. E para você, Rafa, como é que foi? Então, é bem semelhante a questão da Ju também, porque, assim, hoje eu tô com 36 anos, fazem 3 anos de diagnóstico, 33, eu tenho 36, com 33 anos eu descobri que eu era autista. Através de pesquisa, eu sempre me senti uma pessoa diferente das outras. Isso as pessoas mesmo diziam que eu era diferente, mas esse diferente eu não sabia o porquê. Eu ficava com aquela coisa, aquela dúvida, porque eu não sabia dar um nome para aquilo. E assim como a Ju também, eu passei por muitas crises, às vezes a gente não conseguia se identificar, não sabia quem a gente era de fato. E assim, eu fui fazer uma pesquisa na internet por causa do meu sobrinho, que é autista, ele está com 9 anos, e através dessa pesquisa eu comecei a me descobrir, comecei a me encaixar em todos os sinais. E assim, aí procurei o especialista, tal, fiz as avaliações e tive o diagnóstico. E para a família de vocês, foi algo que acabou assustando ou como que foi para a família de vocês, Juliana? Depois o Rafa também já pode citar. Eu
eu pergunto porque, assim, a gente sabe como que é hoje, que as famílias, a gente sabe, tem a internet, tem tudo, mas acaba assustando com, de repente, um diagnóstico, né? Acaba não esperando esse diagnóstico, vamos dizer assim. Mas como que foi, Juliana? Para mim a família não impactou muito. Eu sou de 92, então uma época que não se tinha, digamos que sobre autismo era praticamente zero informação. Ainda mais com uma família que não tinha tanta condições a fazer uma terapia, algo do tipo. Então, como o diagnóstico foi tardio, para a minha família não teve tanto impacto. Claro que hoje em dia eles recordam alguns traços meus, né, que se na época tivesse informação, eles já teriam chegado ao diagnóstico na época, mas para eles foi tranquilo, né, e para mim foi a libertação, então foi de boa. E para você, Rafa? Eu tive bastante apoio da família. A família recebeu com surpresa, porque, como a Ju disse, eu nasci na década de 80, final da década de 80, 87 ali, e era muito escasso de informação sobre autismo, e a gente percorreu um longo tempo sem ter informações assim concretas igual a gente tem hoje. Então, assim, as pessoas receberam com alguma surpresa a questão do diagnóstico, mas eu tive bastante apoio da família. Maravilha. É isso que conta, né, Rafa, Juliana, a questão do apoio, né? Porque às vezes pode acontecer também, né? De repente a família tem o diagnóstico, mas acaba, vamos dizer, deixando a criança de lado, ou o adulto de lado mesmo, que seja, e não tenta entender a situação, né? Não tenta entender a questão, né? Para realmente acompanhar aquela questão. Mas, enfim, é bom que vocês estejam aqui com a gente para dar esclarecimentos também para o pessoal que nos segue no Instagram e que acompanhe vocês em outras situações, outros trabalhos que vocês façam. E aí, aproveitando já também, vocês veem alguma evolução no país para tratar com quem tem transtorno do espectro autista? Pode falar, Juliana, Rafa. Olha, assim, digamos que hoje em dia está bem evoluído, a informação está chegando, né? Infelizmente tem aquele pessoal que fala, autismo está na moda, que não sei o que lá, mas não é que a informação está chegando, então os profissionais estão se especializando, hoje em dia está um pouco mais fácil de se chegar ao diagnóstico, né? Então, tem acontecido grandes evoluções, sim, infelizmente alguns retrocessos, por exemplo, questões do convênio, né, que acaba dificultando aí as famílias marcarem as terapias das crianças, mas para se chegar ao diagnóstico hoje em dia está bem mais fácil. E você, Rafa, como que você vê essa questão do transtorno do espectro autista? Mas a gente está vivendo um momento, um período de que a informação ela realmente está chegando para as famílias, para as pessoas, mas eu acho assim que as pessoas que têm um envolvimento direto com o autismo, as pessoas que buscam de fato a informação, no caso das crianças, os pais, para saberem lidar com as crianças, para conseguir, né, ter um convívio, ter um acompanhamento saudável, vamos dizer assim. Mas eu acho que se partir das outras pessoas que estão do lado de fora, as pessoas que não têm o caso de autismo na família, eu acho que para essas pessoas não é que eles não têm informação, a informação está aí. Mas eu acho que falta mais as pessoas procurarem saber, até para poder lidar com os autistas, porque as pessoas podem se deparar em algumas situações com o autista na rua, no transporte público, onde quer que seja, numa fila. Então, é bom que as pessoas procurem as informações, porque as informações estão aí. Exatamente, né? A falta de querer buscar a informação para não ficar... A gente sabe que tem pessoas que falam, né? É frescura, é mimimi, isso e aquilo. Falta interesse, exatamente como o Autistas Alviverdes acabou de falar. A falta desse
interesse em querer saber mais e querer dar opinião sem saber do assunto, né? Então, eu imagino não, porque não estou na situação de vocês, porque só quem vive sabe, como já comentaram aqui, inclusive, né? Então, assim, é complicado para vocês, porém, vocês vão lidando com a vida, com as situações, né? Infelizmente, tem essas pessoas que acabam tentando deixar a gente para baixo com alguns comentários desnecessários, né? Agora, vocês, né, o Autistas Alvinegros, é o primeiro movimento de torcida, né, dentro dos estádios, né? Eu gostaria de saber para vocês como é ser o pioneiro, né? O Corinthians foi o pioneiro também em criar espaços nos estádios, né, para crianças autistas, e eu gostaria de saber de vocês como ser a primeira torcida, a torcida pioneira a estar em estádios, tanto na Arena como no Brasil. Até gostaria de perguntar para vocês se fora de São Paulo vocês têm um acesso fácil dentro dos estádios. Pode falar, Rafa, por favor. Então, todas as vezes que as pessoas perguntam a esse respeito de pioneirismo e tal, eu costumo frisar que existiu um movimento do pessoal do Botafogo, uma torcida organizada, Fogo Serrano, do Valtinho, um abraço para ele, que ele tem um filho autista e ele sempre se preocupou com essa questão do autismo, da conscientização, e na faixa principal deles tem um símbolo do autismo que ele fez em homenagem ao filho e na questão da conscientização também. E tem o pessoal do esporte, na figura do Eduardo, que também tem um filho autista, que ele faz a mesma coisa no esporte. E assim, eu costumo dizer que nós somos a primeira torcida formada por autistas do Brasil. Uma torcida que foi os autistas que criaram. Então, nós somos a primeira nesse sentido. Para a gente é muito gratificante, porque a gente vê os frutos, né? A gente plantou uma semente, a gente vê os frutos sendo gerados, então, assim, a gente não para. Quanto mais pessoas vão aparecendo para criar os movimentos, os respectivos estados, tal, para isso para a gente é muito gratificante, e também saber que assim o Corinthians se preocupou. Logicamente que a gente precisa de alguns ajustes, tal, mas a gente vê que alguém se preocupou com essa questão dos autistas, a questão sensorial, e ter um espaço já é uma coisa muito boa, é muito válido também. E para você, Juliana? Para mim, assim, às vezes ainda não tenho noção do tamanho da nossa torcida, porque quando o Rafa me chamou com a ideia, assim, né, de fazer uma faixa, eu pensei, a gente vai chamar a atenção de quem está frequentando ali, né, o estádio e tal, mas eu esqueci que em algum momento ela seria televisionada e teria mais acesso às pessoas, né. Então, assim, para mim é gratificante fazer parte. Eu tenho 2 anos de diagnóstico, então quando a gente criou a torcida, eu estava com 1 ano ali, então é tudo muito novo para mim. E ao mesmo tempo que eu estava ajudando a pessoas a se entenderem, né, a levar a conscientização, eu também estava me entendendo, né, me reconhecendo com o diagnóstico recente ali. Então, assim, para mim é gratificante fazer parte desse movimento e saber que de alguma forma somos inspirações, né? A gente dá um olhar de esperança aos familiares atípicos, né? E aos autistas também, de uma certa forma, se sentem abraçados ali e sabem que eles têm alguém representando eles, sabem que eles podem estar em qualquer lugar, desde que esse lugar se adapte a ele, né? O autista, sempre que ele vai sair de casa, ele tem toda uma preparação, mas assim, o local poderia se preparar também para recebê-lo. Então, eu fico muito feliz de uma certa forma, estar trabalhando para isso. É isso aí. Teve um comentário aqui, a pessoa, deixa eu só acessar o comentário aqui, mas falou que vocês chegaram na cidade deles aí, né, no interior. Então, assim, isso é o importante, né? Chegar realmente nas pessoas
pessoas, né? Inclusive, pessoal, vocês que estão aí assistindo a gente, quiser fazer alguma pergunta para Juliana, para o Rafa aí, podem fazer que eu passo a pergunta para eles aqui, sem problema. E foi falado uma coisa aqui, que até gostaria de uma opinião de vocês, que até, na verdade, a Juliana até já falou de como ela ficava mais sozinha e coisas assim, então tinha alguns traços, né? Mas foi falado aqui pelo Mano Perrengue, que está no Japão assistindo a gente, e ele falou que às vezes até aparecem os traços na criança, mas os pais deixam passar, né? Deixam passar, ou por também essa falta de interesse, né, em querer saber sobre a situação, sobre essa questão dos traços, mas isso é uma verdade, né, Rafa? É a questão que esse é um traço que, se o pai percebe, de repente deixa passar, acaba, de repente, também tendo um diagnóstico tardio, né, Rafa? Então, é importante, ao perceber os sinais, é importante buscar uma ajuda. Buscar uma ajuda, porque assim, o diagnóstico que é feito ali, quando a criança está nova, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, começou a aparecer os sinais, é muito importante buscar uma ajuda, buscar um acompanhamento psicológico, porque vai gerando um sofrimento com o passar do tempo. A Juliana pode falar muito bem, que é muito sofrido. A gente que teve o diagnóstico tardio, muitas pessoas até que está na nossa live aí pode até comentar, porque assim, o passar do tempo é muito doloroso para a gente. Eu queria ter uma oportunidade de ter um diagnóstico muito cedo. Talvez se eu tivesse diagnóstico cedo, muita coisa teria sido evitada. Eu acho que em alguns assuntos, alguns aspectos, eu seria muito diferente do que eu fui. Então, assim, é muito importante um diagnóstico cedo, que ao perceber os sinais já procura uma ajuda. Não espera porque a criança sofre muito. E aí, Ju? Eu acho que assim, é fundamental demais um diagnóstico e o acompanhamento necessário assim, precoce. Porque quanto mais cedo tem o acompanhamento, né, necessário, mais o autista pode evoluir, né? Tanto questões comportamentais, quanto social também, a parte social, né? Então, assim, infelizmente, alguns pais negligenciam a criança, né? Talvez por medo, né? Porque, infelizmente, não é fácil. Então, mas é importante, sim, perceber algum traço ali, um traço comum, vai atrás de um profissional especializado, de preferência, porque quanto mais cedo essa criança aí começar o acompanhamento, né, mais evoluída ela pode ficar assim, na fase adulta. Rafa, Juliana, eu queria fazer uma pergunta para vocês também. O seguinte, eu tinha lido uma matéria relacionada se eu não me engano, foi do Atlético Mineiro, que os autistas do Atlético Mineiro foram excluídos de uma determinada decisão, né? Vocês podem explicar o que era e o porquê houve vamos dizer, essa exclusão realmente do projeto? Então, os autistas do Galo, pessoal bacana que eu conheci, inclusive o Juninho, que é um dos fundadores, ele veio aqui a São Paulo, nós tivemos o prazer de conhecer ele aqui e tal. Tem o Rodrigo, que é outra pessoa que iniciou o projeto. E assim, é um projeto sério. Todos os projetos que são criados, ninguém está ali para fazer uma coisa de brincadeira. A gente entra nessa para realmente alertar as pessoas, abrir o olho das pessoas e lutar pela inclusão, pela conscientização, entendeu? E assim, infelizmente, nesse caminho, tem muitas pessoas que querem se aproveitar. As pessoas usam do nome, usam dos movimentos que estão crescendo para querer se aproveitar em cima de uma situação. E foi o que aconteceu com eles. Pessoas que queriam se aproveitar da causa que eles criaram para poder ganhar fama, ganhar nome. A gente não está aqui para se aparecer, a gente não está aqui para colocar a cara e falar que a gente é isso, que é aquilo, não. A gente está aqui
a gente carrega um peso muito grande nas costas, uma responsabilidade muito grande de famílias que sofrem, não é? A gente não está nessa de brincadeira. E assim, quando esse fato aconteceu, a gente se reuniu, a gente procurou mobilizar toda a galera para dar uma força para eles, para mostrar que isso que a gente está fazendo não é brincadeira. E ninguém está aqui por status, ninguém está aqui para mostrar que é melhor que o outro, entendeu? Assim, eu vou até adiantar, nós temos um grupo fechado, que se eu não me engano tem umas 21 torcidas que lidam com a causa autista, e a gente é muito unido ali naquele grupo. Tudo que acontece, a gente compartilha, a gente tenta ajudar um outro da melhor forma, e todas as coisas que acontecem nesse sentido, de pessoas que querem se aproveitar da situação, a gente vai lá e briga, a gente dá cara para bater, a gente está ali para ajudar, para defender um ao outro, porque, como eu disse, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas costas, então acho que não cabe esse tipo de coisa, entendeu? Sim, claro. A partir do momento que também coloca a cara a tapa, né, Rafa? É uma coisa para se levar a sério de todo jeito, né? E muita gente quer usar o nome, porque começou realmente a aparecer muita coisa sobre o autismo, tudo aí. Não, peraí, vamos aproveitar esse momento e vamos ganhar um dinheiro em cima, sabe? Essa é uma coisa que também não dá para aceitar, né? De querer aceitar um ganho em dinheiro por uma causa que é muito grande, né? Não dá, é inaceitável. Rapaziada, tem bastante gente aqui. Sou tricolor autista, família Menezes que entrou aqui agora, Carla Lembo, Tiga Soares. Galera, muito obrigado aí por estar curtindo a live com a gente, estar junto com o Autistas Alvinegros, que é um projeto que ajuda muito. E aí eu gostaria de... isso é verdade. O Gessandro Gomes, ele falou, virou um comércio o sofrimento alheio. É bem por aí. É bem por aí. E não é só com o autismo, né, Juliana, Rafa, com tudo, né? Eles se aproveitam da situação e aparecem para querer ganhar dinheiro, né? Enfim, infelizmente tem esse tipo de situação. Eu gostaria de ver a opinião de vocês sobre a questão de esportes para tanto autistas como qualquer outro tipo de situação que a pessoa tenha. Vocês entendem que isso é importante para o autista, por exemplo, o esporte, futebol, vôlei, tênis, o que seja? Vocês entendem que é importante e por quê? Por favor, Juliana. Eu acho assim que é muito importante. A prática de esporte em si, a atividade física, ela já faz um bem enorme à mente. Então, se você é um autista, que você às vezes tem alguma questão de coordenação motora, então o esporte já vai te ajudar nessa questão também. Vai te ajudar na questão de interação social, né? Mas dependendo do esporte ali que você tem que estar em contato e atento com o parceiro do seu time. Então, é fundamental demais. E aí, Rafa? Assim, o esporte, o lazer em si, ele ajuda. Eu acho que na questão do autismo é até uma forma de se regular. Porque o autista, o autista que ele gosta de esporte, ele vai acabar criando um vínculo muito forte, um hiperfoco naquilo, e se tratando de esporte, exercício físico, é uma coisa que vai ajudar você como uma forma de terapia também. E eu acho que é uma das coisas que a gente luta também, a inclusão do autista nos esportes, né? Não só os autistas, mas as pessoas com deficiência em geral, que a gente sabe que é meio complicado. Acho que a gente precisa de mais políticas públicas que lidam com essa situação das pessoas com deficiência, de uma forma geral, né? Incluir de fato, porque não adianta você criar uma lei, criar alguma coisa que vai ser uma coisa que vai ficar só no papel. A coisa tem que ir mais além, tem que ser uma coisa que de fato inclua essas pessoas, porque ajuda muito. É uma coisa que, sem dúvida, ajuda. Não tem como a gente falar que não ajuda, entendeu? Não dá para deixar em separado, né, Rafa, Juliana? Tem que ter a inclusão de toda forma, né? Inclusive, já comentaram aqui que a filha é autista e adora natação, sabe? Então, assim, de repente,
é um lazer que acaba ajudando também no próprio problema deles, né? Rafa, Juliana, falei problema, mas pelo amor de Deus, me corrijam se eu falei errado aqui, pelo amor de Deus. É mais se corrigir alguma situação da pessoa, né? Nas dificuldades, né? Então, assim, na adaptação... Desculpa, Rafa, não entendi. Não, nas dificuldades em geral, né? Isso. Então, assim, a natação ajuda a pessoa na dificuldade que ela possa ter durante o dia, o futebol ajuda um outro em outra dificuldade. Então, assim, ó, que nem aqui, a Naira Cavalcante, obrigado aí pelo seu comentário. A natação ajuda muito a se regular, meu filho também ama. Então, ó, tá vendo? Bom, comentário ali que muita gente pega auxílio sem necessidade também. Academias precisam se atentar na contratação de profissionais que tenham aba, é assim que fala? Bom, realmente, as academias também precisam se profissionalizar nesse sentido também, né? Não somente festa feliz, falou, concorda com Sou Tricolor. Bom, galera, o papo aqui tá rendendo, né? Vocês são bem queridos pelo pessoal que tá falando aqui com a gente, graças a Deus, né? Vocês, queiram ou não, ajudam também no processo de inclusão do pessoal, né? Inclusive, eu queria ver com vocês o seguinte, né? No Rio de Janeiro existe uma lei que é a 463/2021, que é a Arthur Colecto, é isso? Que tem como objetivo a construção de espaços adaptados nos estádios de futebol do Rio de Janeiro. Desculpa, gente. Essa é uma luta dos movimentos de torcida autista. É uma luta que eles foram para cima, o pessoal de todos os movimentos de torcida, do Botafogo, do Vasco, do Flamengo e do Fluminense. Eles se juntaram para brigar por essa causa e colocar como um projeto de lei mesmo no estado do Rio. Lá. Desculpa. Veio uma tosse aqui. Mas essa lei é só nos estádios de futebol ou tem alguns outros espaços, tipo teatro, cinema, alguma outra coisa que vocês saibam que tem algum projeto ou tem algum outro projeto em outra cidade que vire lei para ajudar vocês também? O que você sabe sobre isso, Ju? Tem alguma outra lei que está sendo criada, algum outro projeto? Assim, o autista, né, perante lei, ele já se enquadra como deficiente, então tem todos os direitos que um deficiente físico, visual tem. Questão de teatro, paga meia entrada, cinema, mesma coisa. Então já tem aí uma certa acessibilidade, né? Mas provavelmente tem assim alguns movimentos que lutam por mais inclusões, por mais inclusão dentro desses espaços, mas ultimamente tem crescido bastante movimentos para inclusão dentro dos estádios. Estádio, por exemplo, é um ambiente que uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento vai falar que é impossível de um autista estar ali, né? Então, a gente tem lutado para mudar essa visão e tornar o espaço mais acessível, né, para nos receber. A Joyce relatou nos comentários uma coisa importante, que tem a sessão azul nos cinemas, que é um dia que eles separam para fazer uma sessão adaptada para os autistas nos cinemas, né? Também é uma conquista muito grande, porque a gente sabe da dificuldade, como é que funciona, como é que é difícil você levar um autista no cinema. Então, essa questão da sessão azul foi muito boa. E voltando um pouquinho sobre a lei, eu acho que essa lei dos espaços nos estádios ainda é só no Rio de Janeiro, que foi uma lei que foi sancionada no Rio. E, assim, como eu falei, com o pessoal de lá, que já tem os movimentos e tal, mas eu acho que lei mesmo, projeto de lei, nesse sentido, acho que por enquanto é no Rio de Janeiro só. Maravilha, Rafa. Maravilha, Juliana. E a questão do
dos times, né, que tem, eu já vi aí que entrou o Autistas Alviverde, o Autistas do São Paulo, tudo, a gente sabe que existe aquela rivalidade no futebol, né? Existe essa rivalidade entre vocês também, desses projetos? Ou existe só aquela zoação sadia entre vocês, quando um time do outro ganha, essas coisas, mas existe essa rivalidade entre os projetos ou não? Rafa, Juliano, por favor. A gente somos uma torcida nessa questão de movimento muito unidos, porque a gente luta pela mesma causa, né? É uma única causa. Então, a rivalidade a gente deixa ali para os jogadores em campo. Claro que às vezes rola uma zoação sadia, né? É impossível, né, não rolar, mas claro, mantendo respeito. Mas a gente luta por uma mesma causa, então a gente está sempre unido. Como o Rafa comentou, a gente tem um grupo com as lideranças, né, dos demais movimentos, então a gente está sempre em discussão ali de procurar melhorias e a gente é bem unidos. Eu acho que desculpa, Rafa, antes de você falar, tricolor aí, existe a rivalidade do amor. Por isso sai até briga. Eu acho que a rivalidade, eu acho que a rivalidade que fica um pouquinho mais acirrada entre nós é para quem vai fazer o churrasco, quem vai pagar o churrasco, o dia que vai ser. Aí gera uma discussão mais acalorada. Quem vai levar o quê? Quem vai levar a linguiça, a carne? Qual a cerveja que vai levar? Exatamente, aí nesse sentido aí. Bom, então tá bom. É a união também, né? Rafa, Juliana, união, queira ou não, acaba sendo uma união das torcidas, né? E que em muitas situações a gente acaba vendo só briga, né? Graças a Deus que esse projeto une as pessoas também, né? Ó, o Autistas Alviverde já está falando aqui, aguardando ansiosamente pelo jogo São Paulo e Corinthians. Pelo jogo São Paulo e Corinthians, não. Porque o Corinthians vai jogar em casa 2 vezes, né, gente? Vamos falar a verdade, né? O Corinthians vai jogar em casa 2 vezes. Jogar em casa e no salão de festas, né? Então, o próprio símbolo dos caras já está escrito, né? Salão para festas corintianas. É por aí. Não, brincadeiras à parte, né, gente? Mas assim, as brincadeiras existem, né? Mas a gente sabe aí o quanto vocês lutam por uma causa. Aqui, ó, o movimento dos autistas em geral vão mudar a questão das torcidas, né? Bom, isso realmente é uma boa, com certeza. Nunca pensei que iria gostar tanto de torcedores de outros times. A Nath aqui está falando. É bem por aí. A Naira Cavalcante, sou tricolor autista. Ju e Rafa, maravilhosos. A Iluana Leode, desculpa se eu falei errado aqui o nome. O Sandro Gomes, devagar a gente chega lá, uma conquista a cada dia. É isso aí. Ieski Alex Fael Monstro. Galera, é o trabalho de vocês, né? É um trabalho muito bem feito e que com isso também faz esses comentários. E alegra o coração de todo mundo, né? Das outras torcidas e realmente faz com que não tenha essa rivalidade que a gente faz ter entre os jogadores antes, né? Mas, enfim, graças a Deus que vocês surgiram nessa causa, né? Vou ver do meu avião esse jogo. A Nath está falando do jogo Corinthians e São Paulo, pelo jeito. É o avião da Leila. O avião da Leila. Desculpa. É o avião da Leila que ela está querendo dizer. Ah, tá bom, entendi. Desculpa, eu que não entendi a jogada aqui. A Leila agora vai comprar o outro lá, nossa, sumiu o nome agora. Submarino? O Submarino, agora ela vai comprar o Submarino também. Que compre, né? Mas, enfim. Autistas Alviverdes, desculpa, é brincadeira, por favor. Bom, voltando aqui a falar aí com vocês, vamos fazer uma pergunta relacionada ao Corinthians, nessa
causa, como que foi o início para entrar nos estádios, no estádio, né, na arena, no começo, e o que o Corinthians oferece para vocês nesse espaço dedicado ao Autistas Alvinegros, e como surgiu realmente esse projeto Autistas Alvinegros, e como que a Ju e o Rafa se conheceram antes de surgir esse projeto. Pode começar, Rafa, por favor. Então, eu vou começar de quando eu conheci a Ju, né? Ela trabalhava na época no Correio, prestava serviço para o Correio, e eu também prestava serviço, só que eu ia em vários lugares. Aí eu comecei a fazer um serviço onde ela trabalhava, e assim, a gente começou a conversar, acho que foi por causa do Corinthians mesmo, tal, perguntar, Corinthians, tal. Aí foi conversando, e aí eu comecei a falar sobre autismo, tal, porque assim, eu tinha acabado de receber o diagnóstico, então eu estava naquele momento que eu era muito, assim, de falar, de ser curioso, de perguntar para as pessoas, tal, de falar o que se passava comigo. E eu acho que nessa conversa ela meio que foi se encaixando, e ela falou, pô, mas eu sou assim, eu faço isso também e tal. E assim, a gente se conheceu dessa maneira, que logo em seguida também ela procurou e teve o diagnóstico, né? Aí foi passando o tempo, tal, a gente começou a conversar mais, e aí eu acho que eu levei ela a primeira vez no jogo, acho que foi no jogo feminino, que eu levei ela, que foi acho que a primeira vez que ela foi na arena. E assim, começamos tal pelo Corinthians e com o tempo surgiu o interesse. Assim que ela recebeu o diagnóstico, eu falei, pô, a gente poderia fazer alguma coisa relacionada tal ao autismo, Corinthians, que a gente gosta e tal. E tivemos a ideia de confeccionar essa faixa, que fica no estádio que todo mundo conhece agora. Mas assim, a princípio não tínhamos a mínima noção do que seria desse jeito, né? Eu pensei de início em fazer, mas na questão de conscientizar as pessoas, de chamar atenção de alguma forma. Até mesmo as pessoas que não conhecem de autismo, porque a pessoa ia bater o olho e ela ia ficar curiosa, falar, mas o que é isso? E tal. Eu acho que daí que começou a acontecer tudo. Assim, a gente levar para a parte do Corinthians, eu lembro que quando a gente levou a faixa a primeira vez, nós tivemos alguns problemas na questão do policiamento, com a faixa grande, então teria que ter uma liberação, teve toda aquela coisa chata que sempre acontece. Eu cheguei no batalhão de choque para conversar com o pessoal, para saber, mas eles falaram que não teria nada a ver, porque a gente não, né, nós não somos torcida organizada, que se o clube liberasse estaria tudo certo, e eu segui esses passos. Foi mandado e-mail para o clube solicitando, explicando tudo direitinho, a metragem da faixa e tal. E, assim, tivemos os problemas posteriores, mas depois foi solucionado essa questão. Como eu disse, do espaço TEA, que tem na Neoquímica Arena, é um espaço que ajuda, é um espaço que, assim, que já existia acho que desde 2019, porém não era divulgado, as pessoas não sabiam para que existia aquele espaço. Aí viemos nós, os autistas alvinegros, e a sala começou a ser mais conhecida. Eu chamo a atenção aqui, eu vou falar, eu vou ter que falar porque é uma coisa assim que é importante. Eu não vou falar que os autistas alvinegros precisam do Corinthians, mas eu acho que a causa autista precisa de que seja feita uma coisa melhor, ter uma sala um pouco mais preparada. Não estou aqui colocando ninguém contra a parede, mas eu acho que para você receber um autista, as crianças autistas, acho que vai muito além. Então, acho que tem que estar preparados 100%, tem que ser um preparo mesmo. Não uma coisa de falar que tem uma sala e ficar por isso mesmo, entendeu? É nesse sentido que eu estou falando, se você luta por uma causa, então você arregaça as duas mangas e lute de verdade por aquilo. Claro, pode falar, Juliana. Só voltando um pouquinho ali, né, quando eu e o Rafa a gente se conheceu, o assunto autismo surgiu porque a gente começou a falar do Messi, né? Aí surgiu o famoso assunto, Messi é autista, não sei o que lá. Aí foi onde o Rafa falou, eu sou autista. E aí dali eu já falei, eu tenho alguma certa desconfiança, e daí, né, só se concretizou aí os meus traços. Agora sobre o espaço na arena, realmente precisa de algumas melhorias, né, para estar 100% apta.
é um espaço incrível ali, só do fato de ter o isolamento acústico para receber aqueles autistas que têm mais sensibilidade sonora, já ajuda bastante, né? Porque o estádio em si é um estádio muito. O estádio é barulhento, ainda mais do Corinthians, né? A maior torcida aí, fazendo a festa. Então, para um autista estar no estádio, se ele tem mais sensibilidade, realmente vai incomodar, né? Então, tendo ali o isolamento acústico na sala já ajuda bastante. Claro, é bom sempre ter melhorias, né, para estar 100% ali apta. É, mas já é um passo, né? Já é um passo que o Corinthians deu. A sala foi criada em 2019, então não foi os autistas alvinegros que criou. O pessoal às vezes acha que foi a gente, mas não, foi unicamente Corinthians com a Neoquímica Arena, né? O que a gente faz é divulgar mais o espaço, é incentivar os familiares irem, né, com os autistas, porque o estádio é sim local de autista, né, ele pode frequentar, ainda mais tendo um espaço para si. E assim, o clube ele oferece a isenção do ingresso, então o autista ele é isento, tá? Tendo o cadastro ali, o autista é isento e pode levar até 3 acompanhantes pagando meia do setor oeste. Então, além da sala, o Corinthians ainda oferece a isenção aí, uma certa acessibilidade no valor do ingresso para o familiar. Aproveitando essa questão que você citou do Messi, e quem diria que é autista, né? Imagina, né? E surgiu depois de algum tempo também, né? Essa questão de falarem que ele é autista, né? Mas aproveitando também da questão da arquibancada do setor oeste, né? Que vocês ficam, eu gostaria de saber como que é o comportamento exatamente dessas pessoas autistas, que vocês têm espaço para 160 pessoas, certo? 40 para pessoas autistas e 120 de acompanhantes, né? E eu gostaria de saber como que é o comportamento deles no estádio, visto que a Juliana também comentou isso, que é um barulho, a torcida cantando, ainda mais com batuque, com coisa assim, que realmente incomoda. Eu gostaria de saber de vocês como que eles se comportam no estádio nesses momentos. Olha, Pode ter, eu acho desculpa. que nessa questão, eu acho que vai muito dos pais, porque quem convive o dia a dia sabe se o filho vai suportar ou não estar indo ao estádio. Os pais que estão no dia a dia, eu acho que eles já têm um pouquinho da noção. Logicamente que alguns podem ir para ver se a criança vai se adaptar e pode se gerar alguma crise, alguma coisa que é normal. Mas eu acho que nessa questão os pais mesmo já preparam. Porque, infelizmente, tem situações de crianças autistas que o pai já não sai de casa para levar ao jogo porque ele já sabe que vai acontecer alguma coisa que não vai ser bom. E isso é até importante porque evita expor as crianças numa situação dessa, porque assim as crianças que frequentam são crianças que já têm uma certa autonomia, já conseguem suportar mais. O espaço disponibiliza de abafadores de ruído para aquelas crianças que têm mais sensibilidade. Eu acho assim que vai muito da criança também, da criança gostar daquilo, da criança gostar de estar naquele ambiente também, que isso é uma coisa muito positiva que ajuda muito nessa questão. E assim, para a gente que olha os jogos, que vê os jogos, que vê quando a sala está cheia, para a gente é gratificante, porque a gente sabe que as crianças que estão ali, as crianças que realmente gostam e que se sentem felizes naquele ambiente. E para você, Juliana, como que é? Hoje em dia depois que a gente começou a divulgar, né, sobre o espaço, porque até então não era muito divulgado, muitos familiares não sabiam daquele espaço, alguns frequentadores também da arena, torcedores que iam e não tinham conhecimento, né? Então a gente tem notado que a sala tem sido mais frequentada, e assim, é um ambiente que tem muitos estímulos, né? Mas aí vai variar de autista para autista, alguns vão ser mais sensíveis à questão sonora, né? Então, ou utiliza ali o fone, abafador,
ou fica na sala, que isola bastante. Mas aí vai variar de autista para autista. Claro, pode ocorrer de algum ter alguma crise, é super normal, independente da idade do autista. A crise faz parte da nossa vida, infelizmente. O mínimo já pode desencadear isso. Mas o que dá para perceber assim que as crianças gostam bastante da sala, é um espaço que dá para elas correr, né, gastar energia ali, tem alguns brinquedos, e então elas aproveitam bastante. E aquelas crianças que já é mais focada no jogo também gostam, vai lá para torcer, e ver a torcida do Corinthians é uma coisa muito linda. Então, o autista que ele é corintiano, ele é hiper focado, então ele vai amar estar ali no espaço, estar ali no meio da bagunça. Às vezes a dificuldade até supera assim, a dificuldade. Eu mesmo, às vezes a questão sonora me incomoda um pouco, mas pelo Corinthians ali, aquela emoção de estar ali, a gente acaba suportando um pouco. E vocês estão sempre no estádio junto com o pessoal? Ou existe alguma outra pessoa também do Autistas Alvinegros que acompanha esse pessoal nos estádios? Olha, essa questão de estar junto, acho que vai muito da autonomia. As pessoas que a gente sabe que não tem tanta autonomia assim, as pessoas sempre vão estar no espaço terra, vai estar no espaço reservado para os autistas. No nosso caso, eu, a Juliana e mais uma galera que já tem uma certa autonomia, a gente já fica em outros setores. Que assim, além do cadastro do TEA para autistas, como nós estamos enquadrados na categoria de pessoa com deficiência, a gente tem direito a esse cadastro também. A gente não tem direito aos dois cadastros. Ou você se cadastra no TEA, ou você se cadastra no PCD. Só que o PCD ele te dá mais autonomia. O PCD você pode frequentar outros setores do estádio. Volta e meia a gente consegue marcar com a galera de assistir no mesmo espaço, mas nem sempre a gente consegue, porque tem aquela coisa também das pessoas que não vão suportar estar nos outros setores, vamos dizer assim, né? Entendi. Obrigado pela resposta, Rafa. Eu gostaria aí também de perguntar, a gente tem um ídolo corintiano, né, dentro do elenco que ainda está hoje com o clube, né, porque a gente sabe que ele tem uma filha autista, e eu gostaria de saber como começou essa relação com vocês e de onde surgiu realmente essa relação com o Cássio e o Autistas Alvinegros. Pode falar, Ju. Começou com a Ju, ela vai responder aí. O Cássio, ele notou a gente bem no início também do movimento, e de início ali foi uma emoção muito grande, tanto de mim que eu estava ali cuidando da página, né, e tive acesso à mensagem dele, chamou a gente no Instagram, quanto aos demais da diretoria, a gente passou praticamente a noite sem dormir, né, extasiados com o acontecimento ali. A gente também não estava acreditando de que o gigante estava chamando a gente ali, né? Então ele nos procurou de início para pegar algumas camisetas, né? Fazer o pedido de camiseta para ele e para a filha dele. E aí foi onde a gente teve conhecimento do diagnóstico da Maria, né? Até então a gente não sabia. E ali, a partir daquele momento, ele começou a apoiar o movimento, né? Começou a divulgar a gente, ajudar a fortalecer, né? E ele teve mais, como eu posso dizer assim, teve mais confiança. Quando ele viu o nosso movimento, ele teve mais confiança em se abrir sobre o diagnóstico da Maria, né? E assim, ele, como uma pessoa com a visibilidade que ele tem, apoiado uma causa que é invisível, né, digamos assim. Então, é muito importante, é muito bom. Eu como fã, tenho ele como ídolo, fiquei bem feliz de ter o apoio dele. E no dia mesmo que ele chamou a gente, nossa, ele mandou uma mensagem lá, falando, boa noite, Juliana. Eu falei, cara, o Cássio falando meu nome, do nada. Foi bem emocionante, assim. É bem gratificante ter o apoio dele.
E existe algum outro atleta desse elenco do Corinthians ou algum outro esportista que também faz parte do Autistas Alvinegros, ajuda o projeto, que possa falar, lógico. Olha, Existe. assim, do clube mesmo, assim, se a gente for parar para analisar, é só o Cássio mesmo. Em algumas oportunidades nós tivemos no CT, aí nos deparamos com os outros jogadores do clube, do elenco, e assim, eles conhecem o nosso projeto, eles apoiam o nosso projeto, sim, tal, eles viram que a gente luta realmente por uma causa, mas a pessoa que se sentiu à vontade para explanar mesmo foi o Cássio. Entendi. Bom, agora a gente vai colocar o assunto futebol. Vocês estavam sábado na arena? Sofremos de novo lá, né? Meu Como Deus, né? Estamos sofrendo demais, né? É o jeito Corinthians, né, Juliana, Rafa, o jeito que está sendo. Mas na hora que estava 3-1, eu falei, meu Deus, tomara que acabe assim, passa um pouquinho, 3-2, pelo amor de Deus. E como é que foi para vocês ali no estádio, esse jogo, esse sofrimento? E aí vocês já podem explanar a opinião de vocês, do que vocês estão achando do trabalho do Luxemburgo e da equipe dele. Pode começar, Juliana, por gentileza. Bom, assim, você ser corintiano e você ser autista, o pico de felicidade tá lá assim, ó, é 8 ou é 80. Porque o autista já tem essa questão, né, essa dificuldade. E para ajudar, você ainda resolve ser corintiana, que é sofrência o tempo todo, né? Mas, para mim, o jogo de sábado foi muito emocionante, porque eu estava alguns jogos sem frequentar, por questão de respeitar o meu momento, eu já estava ficando, sentindo certo incômodo, questão do barulho, então eu tirei aí alguns jogos para me acomodar, né? Então eu voltei Para no sofrer sábado, em eu já casa. estava sofrendo em casa. E aí eu voltei para a Arena no sábado, eu já estava morrendo de saudade, né, daquela emoção de ver a casa cheia e ver meu time jogar. E ao mesmo tempo foi emocionante. O primeiro tempo foi bom, né, teve bastante chances. E aí o segundo tempo a gente já começou melhor ainda. No 3-1 eu já estava, não, deu certo, agora, é só manter e vamos aí, vamos esperar o juiz apitar o final. Mas tomou o segundo gol e aí o desespero já bateu maior, né? E esse ano, eu acho que a gente pegou o quê? Umas três decisões de pênalti na arena, né? Então, assim, é sempre o mesmo sentimento, né? Por mais que já esteja acostumado, a tensão bate, não tem como, e ainda mais pênalti, tudo. Tudo bem que a gente tem ali o gigante que traz uma grande segurança para a gente, mas ainda assim é muito tenso. Então eu fiquei dividida aí entre a emoção, né, e a tensão da responsabilidade do jogo. E você, Rafa, como é que você ficou nessa partida? Olha, o jogo de sábado é um jogo, assim, eu já estou mega acostumado com isso. A gente sofre, mas a gente sofre porque, assim, você olhando a situação do jogo, tipo, falando 3-1 para o Corinthians, fala, tem alguma coisa errada. E realmente é uma coisa errada. Tanto é que o Corinthians colocou. Falei, agora está caminhando para o mais correto, entendeu? Está caminhando para aquilo que a gente está acostumado a ver. E assim, cara, eu acho que esse sofrimento todo é que gera essa paixão toda no torcedor do Corinthians. No corintiano, ele é um torcedor fiel justamente por causa disso, entendeu? E assim, eu digo que eu sou o inverso da Juliana. A Juliana ficou um período sem frequentar os jogos, eu sou o inverso. Para mim, eu tenho que estar lá. Não importa o jogo que seja, eu tenho que estar presente. Pode ser segunda, terça, o dia que for, o horário que for, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá para dar minha contribuição. É isso. Estava longo. Tá dando Nossa, deu uma... Eu também estranhei agora.
Peraí, deixa eu ver aqui. Bom, vamos ver se vai, Rafa. Vocês estão gostando do trabalho? Cortou o final, não deu para entender bem. Vocês estão gostando do trabalho? Tá dando um eco. Assim, é sobre o Luxo, é sobre o professor. Eu, assim, de primeiro eu gostei da contratação dele, porque foi alguém que já teve sucesso ali na passagem, né, pelo clube. Então eu senti uma certa segurança. Mas infelizmente o início dele ali, eu acho que foi pior do que do Vitor Pereira, né? A sequência ali de má fase que a gente pegou foi bem tensa, bem difícil. Mas ele é um profissional de qualidade, então acho que agora ele está conseguindo acertar o time, né? Está utilizando bem a base ali, a molecada, e está dando certo. Então acho que agora ele tem tudo aí para mostrar o real trabalho dele, né? A qualidade dele, e tem tudo para dar certo, hein, no clube. E você, Rafa? Olha, eu sempre gostei do Luxemburgo. Desde quando a primeira passagem dele, eu era novo, mas eu acompanhava. Eu sempre gostei dele. Assim, eu acho que o início dele foi uma combinação de coisas que não estava dando certo. Ele acabou meio que tendo um início muito ruim. Eu acho que agora ele está conseguindo impor, né, colocar as ideias deles pro elenco, pro time, né? Não tá. Opa, perdão. Tá dando um eco aí agora. Mas para ser vocês, Instagram, vocês têm site, como que é o projeto? A nossa maior rede de divulgação é a nossa página no Insta, né? Autistas Alvinegros. Ali a gente diariamente traz conteúdo sobre a conscientização, né? Fala um pouco sobre o Corinthians também, claro. Mas o nosso intuito ali tá sempre propagar a conscientização, né, do autismo. E então o nosso foco é o Insta. A gente tem página no Facebook, mas a nossa rede ali de mais acesso é o Instagram, onde a gente abre as vendas também. Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, é só mandar DM lá que eu respondo, tá? Gente, precisar de questão de vendas, manda DM lá e fica atento que quando as vendas estiver abertas a gente informa também. Então, o nosso canal mais acessado mesmo é o Instagram. Maravilha. Nossa, eu assustei agora. Eu não entendi esse é. Mas gostaria de agradecer mais vocês, Juliano, Rafa, que disponibilizaram a gente. E sempre que precisar, conta com nós. Precisar divulgar algum trabalho, conta para a gente, conta para vocês também. Então, a gente gostaria de agradecer novamente o convite e dar uma boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando. E já deixa o placar de vocês. Eu tô com a sensação de que um 2-1 a gente leva, hein? Eu acordei com isso, hoje vai dar 2-1 para nós. Queria agradecer a oportunidade. Sai o fone aqui.
Agora Tá sim. ouvindo? Ah, bom, quero agradecer o espaço e a oportunidade de falar. É sempre importante falar sobre o autismo. Então, obrigada aí pelo papo. Quero agradecer o pessoal que acompanhou aí com a gente. Eu vi alguns movimentos aí, sou tricolor autista, autistas alviverdes, pessoal do Cruzeiro também, a Karina estava acompanhando a gente aí. Muito obrigada, tá? A gente está junto sempre. E valeu. E hoje é Corinthians 2-1, vamos para cima. E aí, Rafa? Eu queria agradecer a você, o podcast de Canhota aí, pela oportunidade, porque para a gente é muito importante esse espaço, todo espaço que é cedido para a gente é muito importante para a gente poder explanar na questão do autismo e tal, mostrar para as pessoas, entendeu? Agradecer todas as pessoas que participaram da live, todos os movimentos de inclusão social que existem no Brasil inteiro, a galera que está mais próxima da gente aqui, os Alviverdes, sou tricolor autista e todos os demais. Deixar um grande abraço para todos que acompanharam aí e dizer que a gente está junto nessa causa. A gente sabe que não é fácil, mas quando a gente se une para fazer o bem, eu acho que Deus, ele fala, é com vocês mesmo e Deus está aí para nos abençoar, para nos dar essa força aí. Obrigado a todos, valeu. Obrigadão, gente. Vai Corinthians aí. E sempre que vocês tiverem, então, alguma coisa, passa pra gente. Ou tiverem alguma coisa nova sobre o Autistas Alvinegros, passa pra gente aí também, que a gente tá junto com vocês também nessa causa. Beleza? Obrigado aí por esse espaço. Um abração, gente. Abração. Boa noite para todo mundo. Valeu. Boa noite.